boa tarde, espero que esteja tudo bem com você. E eu quero trazer para você hoje uma reflexão que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. E eu quero falar sobre a visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, e a reflexão é sobre esperança. Sabemos que os dias atuais são difíceis, onde temos ouvido e visto falar de guerras, temos visto terremotos, pestes, doenças, enfim. E precisamos ter algo em que se agarrar, algo que nos dá esperança, pois por tudo que nós estamos vivendo e vendo, o cenário é desesperador. Então, por isso eu queria trazer uma palavra de esperança para a sua vida. Lembrando que o capítulo de Ezequiel 37, ele está narrando a história de Israel, pois Israel se encontrava morta. Israel e Judá estavam mortos, estavam como um amontoado de ossos sem vida. Então eu quero refletir com vocês nesse texto e algumas coisas Deus ministraram no meu coração e eu quero partilhar com vocês. Então a primeira coisa que Deus partilhou ao meu coração foi: e veio sobre mim a mão do Senhor. Esse texto, ele traz um cenário de morte, um cenário desesperador. Imagina que Ezequiel, quando ele foi levado, ele se encontra no meio de um vale cheio de ossos, sequíssimos e numerosos. Ele estava no meio de um lugar que era um caos, que não tinha vida, não tinha beleza, não tinha nada que pudesse arremetê-lo a ter esperança, a não ser a mão de Deus que estava sobre ele. Eu não sei se você está olhando para o seu problema, eu não sei se você está olhando para o seu cenário, eu não sei se você está olhando para o seu diagnóstico, mas pense comigo uma coisa: o importante não é o que eu vejo, o importante é que a mão de Deus ela esteja sobre mim. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto de Ezequiel é que a mão de Deus ela tem que estar sobre a minha vida. Eu posso estar no meio de um vale, eu posso estar rodeado de coisas mortas, eu posso estar num lugar sem esperança. Os meus olhos podem estar vendo um cenário que não tem esperança, mas se a mão de Deus estiver sobre mim, alguma coisa de grande irá acontecer. A segunda coisa que eu vejo nesse texto que mexe muito comigo é que o Espírito ele leva Ezequiel a andar no meio de um vale. Meu querido, ele leva Ezequiel a ver, a estar rodeado de um cenário que aparentemente nunca mais voltaria a viver. Eu não sei se você está olhando para o cenário da sua vida. Eu não sei se o cenário da sua vida é desesperador, é desmotivador, mas eu tenho que te dizer: pare de olhar para o seu cenário. Lembre-se que a mão de Deus ela é que tem que estar sobre a nossa vida. E se estamos sendo guiados pelo Espírito, é porque Deus irá fazer algo sobre a nossa vida. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto e o Espírito levava Ezequiel de um lado para o outro. E nesse momento, Ezequiel tinha uma visão de todo o vale. Então talvez você está tendo uma visão 360 de toda a sua história. Desemprego, divórcio, doença, desenganado pelos médicos, traído, alguma coisa aconteceu que tirou toda a esperança, então você está sendo levado de um lado para o outro, mas não se esqueça, o importante é você estar sendo guiado pelo Espírito. Quarta coisa aqui, nesse texto que eu aprendo aqui, o Senhor ele pergunta para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Querido, Deus está perguntando para você: o que pode mudar a sua vida? O que pode mudar a sua história? Ezequiel, ele poderia dar uma resposta ao Senhor, porque no coração dele, certamente, ele pensou: humanamente, jamais poderão viver esses ossos. É impossível viver esses ossos. Talvez você está olhando para a sua vida, ao redor da sua vida, e está pensando e vendo humanamente.
Deus está dizendo para você: pare de olhar com os olhos humanos. A sua visão, ela rouba a sua esperança. Pare de olhar com os olhos humanos e comece a olhar para o alvo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Pare de olhar e comece a responder aquilo que Deus está te perguntando. Deus pergunta para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Ezequiel não diz que não. Ezequiel responde: tu sabes, ó Senhor, na sua vida. Comece a responder para o Senhor: Deus, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe da minha história, e eu não vou olhar pela minha visão humana, mas eu vou crer com o meu coração e eu vou profetizar com os meus lábios. Quinta coisa é: Deus sabe de tudo. Deus sabe do seu cenário, Deus sabe das suas lutas, Deus sabe do seu desespero, Deus sabe se você está tendo esperança ou não, Deus sabe se você acredita ou não. Sexta coisa: então eu profetizei como ele me deu ordem. Comece a profetizar. Mesmo que o seu cenário é um cenário de morte, é um cenário sem esperança, é um cenário que humanamente e visivelmente não tem solução, é impossível. Comece a profetizar. Profetize sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre o diagnóstico do médico, dizendo que você não tem mais tempo de vida. Profetize sobre a vida dos seus filhos. Profetize sobre a sua empresa. Ainda há esperança, porque a última palavra é de Deus. Então, na sexta coisa eu profetizei como me deu ordem. A partir do momento que você profetiza e você tem fé e esperança, vai acontecer uma coisa, que é a sétima coisa que acontece nesse texto. Houve um ruído. Quando você vai para o original, que a palavra foi escrita, ela vai falar que não houve um ruído, não houve um reboliço. Deus, ele dá uma ordem na eternidade, uma palavra de ordem, e que cada osso se junte no seu osso, e que aquele exército de ossos inumerosos e sequíssimos voltem a ter vida. Assim como Ezequiel profetizou e aquele exército se levantou, aqueles ossos se uniram, cresceu nervos, cresceu carne, pele, soprou sobre eles o Espírito. Assim você tem que fazer na sua vida. Levante-se. Pare de olhar para o seu cenário. Pare de andar sobre visão e comece a andar em esperança, em fé e profetizar que Deus irá fazer grandes coisas da sua vida que você não vai entender. Vai ser coisa que você vai falar assim: eu não entendo como Deus fez isso. Então, eu queria trazer essa reflexão sobre esperança e dando esses 7 passos aqui que eu pontuei. Primeiro, a mão de Deus tem que estar sobre a sua vida. Segundo, o Espírito de Deus, ele tem que te guiar. Terceiro, ele vai te levar a andar de um lado para o outro para você ter visão. Quarto, ele vai te fazer perguntas para despertar em você esse espírito de guerreiro, de alguém que tem fé e esperança. Quinto, você vai responder aquilo que ele te perguntar, assim como Ezequiel respondeu: tu sabes, ele sabe de tudo. Sexto, eu profetizei como ele me deu ordem. E sétimo, então eu ouvi um ruído. Eu ouvi Deus falar. E Deus deu uma palavra de ordem. Então, que Deus te abençoe. Seja cheio de esperança. Pare de olhar para o seu cenário e comece a profetizar. A sua boca foi feita para profetizar. Bênção, porque a palavra de Deus vai dizer: vida e morte está no poder da nossa língua. Então vamos profetizar. Que Deus te abençoe, que Ele sare você e que você continue ou que você retome a sua vida de profetizar coisas boas na sua vida e na vida das demais pessoas que te rodeiam. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Esperança. Profetize que a esperança vai chegar.